Fala pessoal, voltando aqui ao nosso treinamento ou curso sobre o Open Media Vault, agora eu vou mostrar para vocês aqui como configurar um NFS e também um SMB, tá? Imagino que isso seja bastante utilizado, principalmente SMB, tá? NFS é uma configuração, diria assim, que o pessoal utiliza mais para Linux ou alguma outra configuração específica, tá? Mas eu vou estar mostrando aqui os dois para vocês. Infelizmente o NFS eu não vou conseguir configurar ele para poder você estar configurando ele para acessar, tá? Mas o SMB eu vou mostrar para vocês bem tranquilo. O NFS, então, só vou dar uma passada aqui bem rápida, só clicar aqui em serviços, em armazenamento. Então, a gente vai criar primeiro uma pasta partilhada. O que eu sugiro para todo serviço, para todo usuário que vocês forem fazer, é criar uma pasta partilhada, tá? Só clicar aqui em pasta partilhada, clicar no mais e dar um nome aqui para ele. Então, a gente vai colocar aqui, por exemplo, eu vou colocar Open Media Vault, OMV, e NFS, tá? Aí eu vou selecionar aonde que eu quero criar ele, então esse aqui eu vou selecionar meu disco aqui de 50 GB mesmo, tá? Vou selecionar ele aqui e quais são as permissões que eu quero dar para ele. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, administradores lê e escreve, usuários lê e escreve e os outros sem acesso, né? Vou clicar em guardar e ele está criado aqui já na minha pasta partilhada. Vou só aplicar as configurações aqui nele. Então ele vai criar essa pasta partilhada para mim. Agora eu vou vir aqui em NFS, definições e vou ativar. Tá? Vou deixar habilitado todos aqui. Posso habilitar quantos eu quiser, tá? Bem tranquilo, vou dar um guardar. Então ele já habilitou aqui, só está pedindo para mim aplicar a configuração. Só aguardar um minutinho para ele aplicar. Então, aí está ativado o meu NFS. Agora eu venho aqui em partilhas, né? E vou clicar aqui no mais. Então, vou selecionar a minha pasta partilhada. Então, por isso que eu sempre tenho que criar ela primeiro. Vou colocar aqui o cliente, então, quem eu quero que use isso aqui, né? Aqui, normalmente é o IP lá de origem que vocês querem colocar, né? Enfim, tem aqui a configuração para vocês conseguirem acessar ali a página para poder estar configurando ele, tá? Eu vou simular aqui como se fosse IP 10, por exemplo. Nem existe esse IP na minha rede aqui, mas seria só ele que vai ter permissão para acessar, tá? Caso vocês queiram visualizar, aqui tem a página de manual dele que vocês conseguem ver mais configurações, tá? Então, é do Debian em si mesmo as configurações, tá? Que o NFS não sei o quanto ele é utilizado ainda, mas enfim, né? Vou colocar aqui também, então, a permissão de ler e escrever, e aqui tem algumas opções extras também, tá? Que vocês têm que configurar aqui para poder estar acessando. Eu vou deixar tudo em branco. Ele pede para mim colocar aqui, então eu vou colocar só RW mesmo, que é uma permissão específica. Então ele criou aqui para mim, lá no meu servidor cliente, eu diria assim, eu já vou fazer a conexão do meu NFS para poder estar utilizando, tá? Como eu disse, eu não vou entrar em muito detalhe do NFS, isso é uma configuração um pouco mais complexa, mas é aqui que você faz a configuração. Tá? Só para mostrar para vocês aqui, eu tenho então, aquele é meu outro servidor, ele utiliza NFS, só tive que colocar algumas outras opções extras aqui para poder estar utilizando ele. Beleza? Só vou esperar ele terminar aqui de aplicar as configurações. Beleza, terminou. Agora eu vou criar uma outra pasta partilhada, pessoal, e aqui vai ser o meu OMV SMB. Então aqui vai ser um compartilhamento SMB mesmo. Esse aqui eu já vou criar ele então no meu RAID aqui, porque eu vou pretender utilizar ele mesmo no decorrer aqui do meu curso e também lá no meu Vim. Então vou selecionar ele aqui para mim ter mais capacidade, tá? Então ele já vai puxar aqui o Relative Path, o padrão aqui, não vou alterar isso, tá? O nome da pasta, e aqui também vou selecionar então que o administrador e os utilizadores vão ler e escrever, tá? O resto não vai ter acesso e vou clicar em guardar. Então, aqui está o meu SMB, só minha pasta partilhada, tá, pessoal? Lembra que tem que fazer essa configuração da pasta partilhada. Aí, o SMB, ele utiliza um usuário, né? Então, agora eu vou vir aqui em utilizadores, tá? Utilizadores, e vou criar um novo usuário aqui. Então, eu vou criar um usuário chamado só SMB,
Vou colocar um e-mail aqui, meu e-mail. Vou colocar uma senha aqui, tá? Beleza, coloquei aqui. Não vou selecionar nenhuma outra opção aqui, só vou clicar em guardar, tá, pessoal? Então ele já criou o meu usuário chamado SMB aqui, com o meu usuário e senha. Vou aplicar as configurações aqui. Então ele está aplicando. Agora eu vou voltar aqui na minha pasta partilhada, vou clicar em cima dela e tem aqui, ó, permissões. Vou vir aqui e vou colocar que o meu usuário SMB vai ler e escrever. Se eu tivesse outro usuário que eu não quisesse que ele acessasse, eu colocaria no access aqui ou só a leitura. Aqui eu quero que ele leia e escreva, então vou dar um guardar e vou aplicar aqui a minha configuração. Beleza, então está criada aqui a minha pasta partilhada e agora eu vou fazer a configuração do meu SMB em si, né? Eu vou aqui em serviços, SMB, definições, e eu vou ativar, tá, pessoal? Aqui vocês podem colocar grupo de trabalho, descrição, servidor de tempo, enfim, configurações padrões, tá? Aqui o que eu deixo configurado é a parte aqui de follow symlinks, tá? Então, para a parte de símbolos, aqui herdar permissões e tal, eu não vou configurar nada, tá? Lá embaixo, configurações avançadas, eu vou colocar aqui o SMB3 já, tá, pessoal? Que é o SMB mais novo. Vou dar um enable NetBIOS aqui, usar envio de ficheiro, essas configurações padrões e vou dar um guardar. Então, eu ativei aqui o meu SMB e ele vai pedir para mim aplicar as configurações. Beleza, explicou as configurações, agora, assim como a NFS, eu vou criar uma partilha. Então, vou clicar aqui em partilhas, vou clicar no mais. Novamente, então, vai ficar ativada, ele vai pedir o que eu quero usar, né? Ele vai aparecer aqui o meu NFS, porque é uma pasta partilhada, mas eu quero selecionar o EMV aqui, SMB, que foi que eu criei, tá? Então, eu vou deixar aqui as configurações bem padrões, tá, pessoal? Aqui tem configurações, então, para suportar Time Machine, né? Que ele vai verificar se o horário está certo, se eu quero só a leitura. Pesquisável é para ele aparecer. Se a gente criar, por exemplo, ACLs, então a gente consegue configurar aqui. Para ele herdar permissões também, caso eu queira aqui. Se vocês quiserem ativar a lixeira desse SMB, é só estar criando aqui, ele vai criar a lixeira automaticamente, né? E outras configurações aqui bem específicas, tá? Máximo de tamanho de arquivo, retenção dos itens que vão ficar na lixeira aqui também, tá? Esse máximo file size aqui é do tamanho da lixeira, tá, pessoal? Outras configurações aqui em específicos, tá? Eu tiro aqui os atributos avançados e vou clicar em guardar aqui. Então ele ativou essa minha pasta partilhada para mim poder utilizar. Novamente ele vai pedir então aqui se eu quero aplicar essas configurações e eu vou clicar em sim. Então a partir desse momento o meu servidor tem uma pasta compartilhada. Vou digitar aqui o endereço, né, barra a minha pasta compartilhada, ele vai pedir o usuário e senha. Eu coloquei SMB e a minha senha. Então já estou aqui com a minha pasta compartilhada, acessando, posso criar aqui, tá criando um arquivo, né? Aqui, acessando ele. Beleza, pessoal? Então tá aqui o SMB. É isso, é bem simples, vocês podem criar várias pastas, vários usuários, vários compartilhamentos, lembrando sempre de fazer, então, primeiro a pasta compartilhada, né? Depois o usuário, atribuindo esse usuário à pasta partilhada. Claro, se vocês quiserem primeiro criar o usuário, daí criar a pasta partilhada e já utilizar ele, é bem tranquilo também. E depois aqui no serviço tá utilizando o SMB, né? Creio que seja uma configuração simples, não seja difícil para vocês aí, né?
mas o ideal disso é utilizar realmente na parte de backup, por exemplo. Ter uma pastinha ali para backup, para gravar arquivos, enfim. Eu não recomendo a utilização de uma pasta aí para vários usuários de uma rede que vão compartilhar arquivo, que aí até seria melhor um servidor DAD mesmo, para você ter a gerência dos usuários mais bem organizado. Beleza, galera? Agora, para finalizar, eu só vou mostrar para vocês então como a gente utiliza ele no Vim com o XFS e o Fast Clone ativado, até porque esse eu acho que é o principal ponto aqui do curso, né? Eu vou criar um utilizador aqui, então, só chamado Vim. Vou colocar meu e-mail novamente aqui, vou colocar a senha. Tá? E aqui no grupo, pessoal, quando eu quero utilizar ele pelo Vim, eu tenho que selecionar SSH para ele conseguir logar via SSH e tenho que selecionar o grupo sudo também, porque o Vim vai fazer uma instalação lá e ele precisa do sudo. Então são esses dois grupos. Só a senha não está fechando aqui. Foi. Vou dar um guardar aqui, né? Vou aplicar. Sim. Então ele está criando o meu usuário do Vim aqui. Agora eu vou aqui em armazenamento, pastas partilhadas, vou clicar no mais e vou digitar aqui então o Vim, é o que eu quero, o nome. Vou selecionar aqui então novamente o meu disco RAID com LVM, porque é o que eu mais tenho, e vou selecionar aqui então também administrador, lê, escreve, utilizador, lê, escreve, né? Vou dar um guardar e vou mandar aplicar aqui também. Lembrando que isso é uma pasta partilhada, tá, pessoal? Pasta partilhada, vocês conseguem colocar cotas nela também. Então, pessoal, quando vocês clicarem aqui no sistema de ficheiros, tá? Tem isso aqui, ó, cota, vocês conseguem clicar aqui, então vai aparecer por usuário, vocês conseguem colocar uma cota por usuário aqui, bem tranquilo também. Então, as cotas são por usuários naquele pasta partilhada. Então, criei a minha pasta partilhada aqui do Vim, vou editar as permissões, tá? Então, tá aparecendo o meu usuário SMB, eu quero que ele não tenha acesso. E o meu usuário Vim, eu quero que ele tenha acesso de leitura e gravação. Vou dar um guardar aqui, certo? Fechou aqui, aplicar as minhas configurações, sim. Feito isso, agora eu vou lá pro meu Vim mesmo para adicionar um backup repositório. Né? Então, vou vir aqui em backup infraestrutura, ali. Vou vir aqui no meu backup repositório, posso vir aqui, ó. Então, vai ser um Direct Attachment Storage, e ele vai ser via Linux, né? Porque o meu OpenMediaVault ele roda em cima de um Linux, né? Então é via Linux. Vou colocar aqui OMV só para ficar adicionado. Ele não tem nenhum repositório server, então eu vou dar um add new aqui no canto e vou digitar o IP aqui do meu servidor. Esse é o ponto aqui. Next. Vou dar um add. Então eu vou colocar aqui o meu usuário Vim com a minha senha. Porta 22, SSH dele não mexi. E vou marcar aqui, ó, para ele levar e caso ele precise da senha do sudo, vou colocar a minha senha do sudo, que é a minha senha do root, tá? E só vou identificar aqui como a descrição. Feito isso aqui, vou clicar em Next. Ele vai checar SSH compatibilidade, né? Tá pedindo OK, vou dar um sim. Beleza, ele conseguiu conectar. Vai dizer que vai instalar o installer e o transporte, que são os componentes do Vim. Vou dar um Apply. E só vou esperar ele fazer a instalação aqui do que ele precisa para o OpenMediaVault funcionar. Tá? Então ele é um Linux XFS, né? Vocês podem estar usando a mesma coisa aí em outro Linux, né? Eu uso o OpenMediaVault para conseguir ter várias pastas partilhadas aí, vários usuários, várias configurações numa só. Se vocês têm só um, pode instalar um Linux normal, né? Mas aqui então o que eu uso é criar RAID, LVM, várias pastas partilhadas para ter toda essa configuração centralizada num lugar só, beleza, pessoal? Então, terminei aqui, Next, Finish. Agora uma dica, pessoal, se vocês derem um pupulate aqui, ele vai puxar os discos que ele tem no Linux, tá? Mas eu clico em Next, venho aqui em Browser, clico aqui,
E agora, para mim saber onde que está aquela minha pasta partilhada, eu posso voltar aqui no meu Open Media Vault e ele vai mostrar aqui, ó, srv dev, ele cria o UID aqui, /vim. Então, eu vou selecionar aqui, srv, o meu dev aqui, ó, e tá aqui o meu vim. Inclusive, para cada um ele vai criar. Então, o NFS a gente criou no disco de 50 GB, o SMB e o vim no disco lá com o RAID. Selecionei aqui, vou dar um OK. E aqui está o grande X da questão, tá, pessoal? Ó, use Fast Clone on XFS volumes, recomendado, né? Ele vai reduzir o consumo gigantemente quando você faz Synthetic Full Backup no Vim. É excelente para isso. E ele vai fazer muito mais rápido também o Synthetic Full, tá, galera? Então, essa aqui é o grande X da questão e o que eu recomendo usar XFS no Vim. O Open Media Vault, como eu falei, é para poder usar RAID, LVM e outras configurações, tá? Vou tirar aqui o limite, só vou clicar em Next novamente. Ele está checando se ele pode usar o XFS Fast Clone aqui, tá? Se ele passar é porque ele conseguiu. Monte Server eu vou deixar o padrão. Aqui novamente ele está verificando os componentes, então tudo existe, vou dar um Apply. E ele só vai terminar aqui de reconfigurar. E fechou. Finish. Tá pedindo só se eu quero mudar meu repositório, vou falar que não, e tá aqui, ó, pessoal. Backup de repositório MV Linux, meu host, meu path, tamanho, tá? Não coloquei cota lá, então não mexo com isso, mas tá aí. Agora é só configurar o backup do Vim aí para fazer, usar Synthetic Full e ser feliz. Beleza, pessoal? Então, da parte do Vim era isso, tá? Inclusive, o próprio Open Media Vault, se vocês vierem aqui, por exemplo, eu consigo criar hard, né, de repositório, tá? Que ele vai criar backups imutáveis, né? Que o que é o backup imutável? Então, se configura ali para 7 dias, nada vai conseguir apagar aquele backup, né? Nem se você entrar no Open Media Vault com o usuário sem root, você não consegue apagar de jeito nenhum. Porém, eu não usei aqui e eu não utilizo isso na maioria dos clientes por criar várias pastas partilhadas e ter vários usuários. Quando você cria um Linux para usar assim, com imutabilidade, ele só consegue um usuário ali e ele não deixa mais você fazer outros, tá? Então não dá problema, é por isso que eu não utilizo. Em alguns clientes específicos, que é só um usuário, só um Vim, eu utilizo ele sim. Beleza, pessoal? Então, da parte do Open Media Vault, é isso, tá? Já vou finalizar esse nosso mini curso aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido a funcionalidade dele. Caso vocês queiram adicionar outras coisas, como eu falei, é só vir aqui no sistema, plugin e procurar aqui, então vocês vão conseguir fazer um servidor FTP, dá para instalar aqui, TFTP para quem usa dá para instalar aqui, tem o S3, como eu falei, que é o Mini.io, também dá para instalar aqui, então são todas configurações adicionais que vão ter dentro do Open Media Vault.